Falar sobre o luto é falar sobre um dos fenômenos mais penetrantes, dramáticos e profundos do psiquismo humano. A gente fala com a professora Ana, professora de anatomia aqui, e aí a gente queria perguntar para a senhora, né, por que a senhora acha que existe um preconceito para falar sobre a morte? Então, pessoal, boa tarde. Pessoal, a história sobre a morte, né, e morrer acaba por ser um tabu na nossa cultura justamente por conta de aspectos religiosos, aspectos políticos, emocionais. Então, faz parte da cultura ocidental esse medo, receio de falar sobre a morte e, ao mesmo tempo, acaba por ser um assunto que é bastante evitado. E diferente de outras culturas, né? Se a gente pegar, por exemplo, a cultura mexicana, o Dia dos Finados, né, que é o Dia dos Mortos para os mexicanos, é um dia que tem uma festa imensa, a festividade maior do país, diferente quando a gente fala de Dia dos Finados aqui no Brasil, né, que vai ter toda uma repercussão de tristeza, melancolia e até mesmo alguns sentimentos que vão sendo bastante reprimidos, né, com a morte. Então, acredito que o tabu esteja relacionado à nossa cultura, a cultura brasileira e a cultura ocidental como um todo. Outra pergunta, como a senhora, pessoa sentimental, família, amigo, etc., lida com essa situação da morte? Então, gente, eu, né, enquanto profissional de saúde, durante muito tempo, eu tive que me adaptar com a temática da morte, com a comunicação de más notícias, que inclusive hoje é um tema que tem repercutido bastante na área da saúde, é como que você aprende a informar ao familiar uma má notícia, seja de óbito, de doenças terminais ou de doenças que são incapacitantes. Então, hoje, para mim, lidar com a morte é entender que o nosso corpo, enquanto matéria orgânica, ele vai ter um cessar, assim como a gente tem as fases evolutivas do nascimento, vai existir o período da morte também. E para mim hoje, entender a morte é eu conseguir compreender que esse cessar, para algumas culturas, não significa necessariamente um fim. Então, de acordo com a minha crença religiosa, por exemplo, eu acredito que existe sim uma interação, né, entre pessoas não vivas futuramente, e que essa mesma crença religiosa, ela pode servir de base até mesmo para a superação do luto. Então, a minha forma hoje de lidar com o luto é conseguir entender sobre as fases evolutivas da vida, desde o início até que se chegue ao fim. E a parte afetiva, para mim, é a parte que eu irei guardar, né? A parte que eu consigo, de fato, desenvolver mais emocionalmente. Então, se for um familiar, vai haver aquele período da dor, as fases do luto com certeza serão vividas, eu não irei reprimir nenhuma dessas fases. E se for a morte de um paciente, que é uma pessoa querida para a equipe, mas que é o amor, né, da vida de alguém, a gente deve, em primeiro lugar, levar em consideração os aspectos éticos, os aspectos legais, ajudar as famílias. E como é que a gente ajuda a família? Informando sobre essas fases do luto, dando conforto, obviamente conseguindo acolher essas famílias e tendo bastante sensibilidade e empatia, tanto na hora da comunicação do óbito, quanto também na situação de você identificar algum tipo de diagnóstico que seja difícil. Embora hoje a equipe que esteja mais perto, né, dessa comunicação, seja a psicologia, juntamente com a assistência social, a equipe de enfermagem também pode ajudar nesse momento difícil, já que é quem tem mais contato com o paciente e com os familiares. Então, lidar com a morte, primeiramente, é você conseguir entender sobre as fases da vida. Pronto, Obrigada. Boa tarde, estamos aqui com a aluna Isadora, do terceiro módulo da enfermagem, turno tarde. E Isadora, eu quero lhe perguntar o que você acha, o que você pensa sobre a morte. Eu acho que a morte é o final, um ponto final na vida de todos os seres humanos que estão aqui na Terra. Infelizmente, atualmente, ela está sendo muito precoce entre os jovens por questões mesmo de não ter cuidados com a saúde e tudo mais. Mas o correto seria o nosso ponto final ser depois que a gente viveu tudo que a gente tinha para viver e tudo mais. Boa noite, eu me chamo Isabel, sou aluna de técnica em enfermagem, estou aqui com minha cunhada Thaís. Thaís, eu gostaria de saber por que ainda existe preconceito ao falar sobre a morte. Bom, primeiramente eu acredito que falar sobre a morte ainda é um tabu na nossa sociedade e acaba se tornando algo muito difícil de falar.
Porque apesar de todos nós sabermos que a morte é algo inevitável, que vai acontecer, é algo muito difícil da gente controlar também. A gente tem que pensar sobre isso e ainda mais conversar sobre esse assunto. Boa tarde, eu estou aqui com a aluna Keliane da turma técnica de enfermagem de tarde. Keliane, na sua opinião, por que ainda existe preconceito ao falar sobre a morte? Bem, a questão sobre falar sobre o preconceito da morte é porque tem muita gente que ainda não passou nem pela terapia emocional para poder lidar com a aceitação da morte, nem pela educação e compreensão. Até porque hoje em dia ninguém quer morrer, né? Mas eu acho que a partir do momento que você passa por uma experiência de pós-morte, com acidentes, ou entre outras coisas que vêm ocasionar praticamente uma morte aqui de 5 minutos, que você volta à vida com aparelhos que vêm para voltar você praticamente fica naquele receio de que, meu Deus, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Será como é que vai ser daqui para frente? A pessoa, ela, além de ter o preconceito, ela fica naquela divisão. Então, o que eu vejo é que, a partir do momento que você passa por essa terapia e psicólogo que vem entender que você vai passar pelo aquele momento, ou pode ser você, pode ser parente, acho que a partir do momento que você abre sua mente, uma conversa aberta, que vem a pessoa fazer entender que a gente vai passar por tudo isso. Apesar que nem todo mundo está preparado. Tem muita gente que diz, estou preparado, mas não está preparado para a morte. Então, é mais fácil você tentar compreender que a gente tem algo além da vida que a gente tem hoje. O luto é muito triste, é muito desagradável passar por essa experiência, mas ela é inevitável. Em geral, o luto tem uma duração limitada. Vamos imaginar uma situação em que você perdeu o pai ou a mãe. Você vai viver esse luto. Ele tem uma duração que tem um certo limite. Vocês, mas depois que meu pai morreu, nunca mais deixei de sentir falta dele. Tudo bem, faz parte da vida. Quando a gente tem uma perda muito grave, a gente sente que, e definitiva, né, claro, você sente que o teto da felicidade é rebaixado. Você não atinge mais aquela felicidade que você sentia antes, enquanto aquela pessoa estava viva, ou enquanto aquele acontecimento fazia parte da sua rotina. Mas isto é inevitável. O que é evitável são esses lutos prolongados. Você perdeu aquele familiar já há mais de um ano e você continua triste, continua meio deprimido. Isso precisa ser tratado. O tratamento do luto tem duas fases. Tem aquele imediato, né? Você perdeu uma pessoa naquele dia, né? E aí você deita na cama e não consegue dormir. O tempo inteiro você fica pensando naquilo. Ou você tem uma angústia que você diz, eu não vou aguentar essa perda. Nessa fase é que os medicamentos podem ser prescritos, têm que ser prescritos por médicos com experiência, que não te deem um medicamento que você vai ficar dependente dele, depois não vai conseguir mais parar de usar, que saiba exatamente qual é a droga certa para aquele momento. Nessa fase, os medicamentos podem ajudar. E mais tarde, quando o luto se prolonga, quando ele começa a causar um quadro depressivo, aí precisa tratar adequadamente. E precisa tratar com um profissional com experiência. Então, a gente tem que se conformar. Nós vamos ter vários lutos nas nossas vidas. Alguns serão pequenos lutos, uma tristeza que vai durar alguns dias, semanas no máximo. Outros serão lutos que vão ter um impacto muito grande na nossa vida. Às vezes a gente consegue lidar com eles sozinho, sem depender de nada, e vai devagarinho, passando por todas as fases associadas ao luto.